Bom, você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós receber você aqui. Você está em casa, se sinta em casa. Nós vamos falar hoje sobre um negócio que muita gente conhece, né? Isso tem sido assim muito divulgado, principalmente há uns 2 anos atrás. Ela fala de contaminação, né? Contaminação com a Covid, com a chikungunya. Eu mesmo fui contaminado com o mosquito da dengue, né? Estou saindo desse processo agora. Não é bom. Toda forma de contaminação, né, assim é ruim, é nociva para a nossa vida. A gente acaba sofrendo um bocado com essas coisas. Mas eu quero falar com vocês nessa noite, e não será apenas essa noite, mas durante também as quartas-feiras nós estaremos falando sobre essa contaminação, que é uma contaminação religiosa. Vamos falar de religiosidade, vamos falar de uma contaminação espiritual, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero pedir que vocês abram a palavra de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Jesus, ele vem ensinando os seus discípulos e ele vai falando. E ele é cercado por muitas pessoas. Depois você pode ler o contexto também. Ele é cercado por muitas pessoas, vamos dizer crentes no nosso dia, né? Pessoas crentes. Então lá estão os fariseus, estão os saduceus, estão os escribas, os doutores da lei, ou seja, só pessoa crente, pessoa que conhecia a palavra de Deus, a Bíblia daquela época. Eles não tinham nem noção, mas eles estavam escrevendo a Bíblia de hoje. Eles eram personagens que ficariam registrados na Bíblia para nós hoje. E Jesus, ele vai contar uma parábola. Lucas 15, do verso 11 ao verso de número 23, diz assim, minha versão é NVI, tá? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Até aqui. Esse filho, nós já conhecemos a história. Ele foi embora, pediu uma herança, não era para fazer isso, né, gente? A herança geralmente é quando os pais morrem, aí os filhos têm acesso à herança. Mas, assim como hoje também, muitas vezes a gente vê os filhos pedir a herança com os pais em vida. Parece até que estão desejando que o pai morra, para se apossar daquilo que, com tanto trabalho, o pai, né, angariou, que realmente vai ficar para eles. Mas tem esse tipo de pensamento, e lá não era muito diferente. Jesus, ele sempre explicou a palavra de Deus com mansidão, ele sempre falou com carinho, ele sempre exortou as pessoas com amor. O fato é que isso incomodava os fariseus, pois uma das marcas da religiosidade é que pessoas, gente, estão sempre em segundo plano. Então a religiosidade faz com que o crente, ele olhe para as coisas, para a estrutura, e não se importe tanto com as pessoas. Mas Jesus, ele não veio ao mundo para ter um castelo. Jesus não veio ao mundo para ter uma fortaleza. Jesus veio ao mundo para interagir com as pessoas. Ele veio ao mundo para se relacionar com as pessoas. Mas a religiosidade, ela acaba contaminando muita gente. Esses homens que cercaram Jesus naquele momento eram profundos conhecedores da Bíblia daquela época, mas eles não conseguiram reconhecer o Filho de Deus. Eles não conseguiram reconhecer Jesus, o Messias, o enviado. Ora, mas eles conheciam a Bíblia. Pois é. E às vezes, no nosso meio, às vezes dentro da igreja, existem pessoas que conhecem a Bíblia, mas se importam mais com a toalha da ceia do que com a pessoa. Se importam mais com um instrumento do que com as pessoas. Tem uma pessoa que está enferma, mas eu tenho que comprar uma caixa de som. Eu cuido da pessoa que está enferma, eu compro a caixa de som. O religioso vai comprar a caixa de som. Então a religiosidade é algo que nos prejudica como igreja, porque nos afasta do propósito central do Evangelho, que é salvar vidas. Então, se eu não me coloco à disposição das pessoas, se eu não converso com as pessoas, se eu não abençoo a vida das pessoas, eu não estou cumprindo o propósito de Deus, aquilo que está na Bíblia. João 7,49, os fariseus, eles vão dizer: esta multidão que não sabe as leis é maldita. Então veja bem, eles estão falando, aqui são os pastores da época, eles estão falando da igreja, eles estão falando daquelas pessoas. Eles que não conhecem, essas pessoas, esses irmãos que não conhecem a palavra, são pessoas malditas. E nós hoje, trazendo para nós hoje,
Ali eles estão falando de crentes. Mas como é que nós devemos olhar para as pessoas que estão no mundo e que ainda não conheceram Jesus, não tiveram um encontro com Jesus ainda? Eu devo olhar para eles e dizer que são malditos? Não. Eu devo olhar para eles com olhar de compaixão. Eu devo olhar para eles com olhar de misericórdia. Eu devo olhar para eles e interceder por eles, para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados pelo braço forte do Senhor. Então é assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos entender. Nesses estudos vamos ver o desejo de Deus de restaurar o ser humano caído e perdido. Esses dois filhos, no fundo, representam duas mentalidades. No caso do primeiro filho, o mais novo, temos a revelação de como o Filho de Deus, que se sente filho, comporta-se diante de seu Pai. Então nós vamos ver algumas características desse filho mais novo. O filho insensato, o filho irresponsável. Mas ele tem algumas características que faz com que ele olhe para o pai e diga: você é meu pai, o Senhor é meu pai. Nós precisamos entender que o pai é pai. E qual é a função do pai? Cuidar, proteger, abençoar. Essa é a função do pai, suprir todas as necessidades dos seus filhos. Entretanto, no caso do mais velho, nós vamos ver no próximo estudo, temos a revelação surpreendente do Filho de Deus que não se sente filho, e como ele demonstra as trágicas evidências da contaminação religiosa em sua mente. Então nós vamos, no próximo estudo, nós vamos dar uma olhada naquele filho também, o filho mais velho. Vamos fazer uma rápida análise da mentalidade do Filho de Deus que se sente filho, nesse caso o mais novo. Vamos ver algumas de suas marcas principais. Primeiro, o filho mais novo, ele sabe que ele tem um pai. Ele vai pedir algo que não era para ter pedido. Ele vai, entre aspas, exigir do pai algo que não deveria exigir. Mas ele foi pedir para o pai porque ele conhece o pai. E com certeza ele sabia que esse pai o amava demais. E seria até capaz de dar a herança mesmo estando em vida. Não vemos aqui uma relação de servo e senhor, mas de pai e filho. Em todos os momentos da parábola, em que ele se dirige ao seu pai, ele o chama de pai. Mesmo distante de casa, após uma decisão equivocada, ele se lembra do seu pai. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai. Nós que conhecemos o pai, nós até cantamos aqui Abba, Pai. Nós sabemos que esse pai, ele nos assiste. Ele nos vê todos os dias. Em todos os momentos da nossa vida, o nosso pai está olhando para nós. Então ele vê tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, esse pai sabe. O pai carnal não consegue enxergar tudo isso. Ele às vezes até desconfia, mas ele não tem certeza porque ele não vê. E às vezes ele deixa passar muitas coisas porque ele não vê. Mas Deus, como nosso pai, ele vê até os nossos pensamentos. Esse pai conhece todas as coisas a respeito da nossa vida.
E o que isso pode nos ensinar? Que esse filho, ele sabia se posicionar na condição de filho, e por isso podia se beneficiar dessa relação tão maravilhosa. Uma pergunta para a igreja: como vocês se veem com relação a Deus? Deus para você, Ele é Senhor ou Ele é Pai? A gente precisa fazer uma distinção entre esses dois termos aqui. Você se sente filho de Deus? Às vezes nós falamos até que sim, mas falamos da boca para fora, nós não entendemos isso. Nós não nos dirigimos a Ele como Pai. Muitas vezes até desconfiamos dEle, se Ele é capaz de suprir uma necessidade nossa. Infelizmente. Isso acontece por quê? Porque eu não olho para Deus como Pai. Eu olho para Deus como patrão, como Senhor. Mas eu preciso olhar para Deus como Pai, porque é isso que Ele é. E Ele é um Pai que nos ama. Ele é um Pai abençoador. Ele é um Pai que cura, Ele é um Pai que nos trata com muito amor. Ele é um Pai que olha para todas as nossas dificuldades e nos ajuda. Mas se eu não tenho Ele como Pai, aí fica difícil, eu não sei como chegar diante dEle. Às vezes eu quero exigir alguma coisa dEle e eu não posso exigir nada. O favor maior que Deus tinha que fazer por mim, Ele já fez. Foi me dar salvação. Então eu não posso exigir. Mas sabendo que Ele é Pai, se eu pedir algo que seja da vontade dEle, e aí só quem sabe a vontade dEle é quem é filho. Então eu não posso chegar na sua casa e pedir algo para o seu pai, porque o seu pai não me conhece. Mas o meu pai, eu posso pedir, porque eu sei que Ele vai me dar. Se Ele tiver condições de me dar, Ele vai me dar. Porque o pai quer abençoar sempre o seu filho. O seu pai, Ele quer sempre dar o melhor para o seu filho. O nosso Deus, Ele é Pai dos nossos pais. Então quem sabe abençoar é Ele. Quem sabe cuidar é Ele. E Ele quer fazer isso com cada um de nós. O filho de Deus que se sente filho, sabe e sente que Deus é seu Pai. O filho que é herdeiro do Pai, o filho sabe que é herdeiro do Pai. Veja como esse filho se dirige ao Pai: Pai, me dá a parte que me cabe dos bens. Ou seja, Pai, me dê uma parte da herança. Eu sei que eu tenho direito. Então me dê uma parte dessa herança, porque eu resolvi que eu vou dar uma volta pelo mundo. O pai, mesmo não querendo que o filho sofra, mas porque é pai e ama, ele até diz: vai, está aqui, vai. Muitas vezes os nossos filhos, eles sofrem porque eles não obedeceram o conselho que os pais deram. Eles fizeram pouco caso dos conselhos, das orientações que os pais deram. Por isso sofreram, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tendo conhecimento do Pai Celestial, Ele sabe o caminho de volta.
ele pode voltar porque ele conhece o caminho. Esse filho, além de saber no coração que tinha um pai, sabia também que era herdeiro de tudo que o pai possuía. Você consegue se sentir herdeiro de Deus? Você hoje, se você soubesse que hora que você ia partir, você tem certeza que você iria para a glória? Você tem certeza que você iria morar com o Pai na glória? Que a nossa herança é lá, é a eternidade com o Senhor. É para lá que nós precisamos ir, é para lá que cada um de nós precisa ir. Mas só vão para lá aqueles que são filhos, aqueles que entendem, aqueles que conhecem o Pai, aqueles que provam do amor do Pai, aqueles que são obedientes ao Pai. Porque nós, como pais humanos, nós abençoamos os nossos filhos quando eles fazem as coisas certas. Mas quando fazem as coisas erradas, nós corrigimos, nós disciplinamos, porque eles precisam aprender o certo. O Senhor também nos corrige, o Senhor também nos trata, com a disciplina adequada quando nós falhamos, quando nós erramos. E esse filho não foi diferente da parábola. Ele pediu as coisas, o pai concedeu e ele foi embora nessa aventura. Só que veja que a Bíblia fala que muito tempo se passou. Então a herança dele tinha um montante bom, era razoável. Então muito tempo se passou e esse filho só torrando, só gastando aquilo que o pai havia colocado em suas mãos. Depois desse tempo, veio uma fome, um período de estiagem. Ele gastou tudo aquilo que ele levou de maneira irresponsável, ou dissolutamente, em algumas versões. Agora não tem mais comida com facilidade. Os amigos que ele tinha foram embora, desapareceram. Agora ele se viu só. Enquanto ele tinha dinheiro para gastar, as pessoas estavam próximos dele, e a gente está cansado de ver isso, nos nossos dias também. Mas depois que acabou tudo, ele não tinha ninguém para estar com ele, para ajudá-lo. Ele foi pedir para trabalhar num local, e ele só conseguiu emprego para um judeu no pior lugar possível. Qual seria o pior lugar para nós trabalharmos hoje? Eu não sei, cada um tem uma maneira de pensar, eu não sei. Mas na nossa região, talvez um serviço muito ruim seria um juquireiro, no sol quente, na chuva, está trabalhando, cortando mato, marimbondo, cobra. Talvez fosse um serviço hoje ruim. Pois é, o dele naquela época era cuidar de porcos. Por quê? Porque os porcos para os judeus eram animais impuros, eram animais que a gente não podia talvez nem chegar perto. Mas ele vai trabalhar com esses animais, com aquilo que ele jamais pensaria em trabalhar, com aquilo que o seu pai jamais iria mandá-lo fazer. Mas ele vai trabalhar com isso, e ele queria comer um pouco daquilo que os porcos estavam comendo. E o pessoal disse: não, aqui você não pode comer nada, é dos porcos. Você vai esperar lá no final do mês, você vai receber o seu dinheiro, aí você compra o que você quiser. Aqui não, nem a comida dos porcos ele poderia comer.
Então veja que é uma situação difícil, mas ele se lembra: na casa do meu pai, os trabalhadores têm comida com fartura. Na casa do meu pai, as pessoas comem à vontade. Já sei, eu vou voltar para lá e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Pai, eu não quero mais viver desse jeito. Pai, eu fiz muita besteira, me perdoa. Pai, olha, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos seus funcionários, porque fome ele não ia passar mais. Ele sabia que na casa do pai dele tinha comida em abundância. E a fome dói, a fome dói, e ele sentiu muita dor. A liberdade é uma das promessas de Jesus. Ele diz: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 está falando isso. Paulo afirma que onde está o Espírito, aí há liberdade. Então nós temos liberdade, irmãos, de fazer escolhas, e nós fazemos essas escolhas. Agora eu preciso entender a vontade de Deus para eu não fazer uma escolha errada, porque se eu errar na minha escolha, eu vou, sofrer as consequências dessa escolha errada que eu fiz. Deus respeita a liberdade que nos deu. Nós somos filhos, e o filho é livre. Às vezes nos perguntamos: por que o Senhor não nos impediu de pecar? Imagine que você quisesse tomar 1 litro de cachaça, e Deus dissesse: não, você não pode beber. Eu quero comer uma bacia de goiabada. Não, você não pode comer. Você vai comer, vai passar mal, né? O que você ia falar para Deus? Mas eu não posso nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho escolha para decidir nada. Você é livre para fazer o que você quiser, mas nem tudo convém que você faça. Então nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos fazer, mas existem coisas que nós não devemos fazer, porque vai gerar uma consequência ruim lá na frente. Esse jovem, ele conhecia o pai dele, mas ele decidiu ir, e como ele é livre para ir, vai. E o pai, ele sabe, o pai sabe, o caminho que esse filho está tomando é um caminho complicado, ele vai sofrer. O pai vai avisar, mas às vezes o filho não ouve. Às vezes o filho não dá muita importância para aquilo que o pai diz, porque o pai já está velho, o pai já está com muita idade, ele não sabe nem o que ele está falando direito. Mas o pai tem uma coisa que o filho não tem: o pai tem experiência. O pai tem anos de vida a mais do que o filho. O pai já viu muita coisa acontecer, então ele sabe que esse caminho não é bom. O pai sabe que essa companhia não é boa, esse emprego não vai trazer um bom futuro. O pai sabe, e a intenção dele é nos preservar. Aqui não conta na parábola, mas com certeza esse pai explicou para esse filho, mas ainda assim o filho quis ir.
Ele foi. E aí ele sofreu as consequências, e que bom que ele pôde voltar. Então às vezes nós perguntamos: Senhor, por que é que o Senhor não nos impede de pecar? Porque Ele seria um Deus ruim, eu não teria liberdade, Deus ia mandar na minha vida, eu queria fazer coisa e Deus não deixava eu fazer. Que Deus é esse que me impede de fazer o que eu gosto, o que eu quero? Por isso Deus lhe ensina o que é certo e o que é errado, e diz: olha, escolhe o caminho que você quer seguir. Eu aconselho que você siga o caminho bom, o caminho da vida, da bênção. Mas aquele que quiser seguir o caminho da maldição e da morte, também fique à vontade. Se der tempo de voltar, beleza, o Pai está de braços abertos para recebê-lo. Se não der tempo, aí já era. Se Deus fosse nos responder, talvez diria: eu fiz, filho, livre e não escravo. Então Deus nos fez livres, nós não somos escravos, temos o direito de escolher. Se Ele quer estar comigo, terá de ser um ato livre de sua vontade, e não por uma imposição. Então aquele que quiser caminhar com Deus, tem que ser algo livre, ele tem que querer, a partir da vontade dele. Senhor, eu me submeto a Ti, meu Deus, eu me submeto à Tua vontade, eu me submeto à Tua palavra, eu me submeto às Tuas leis. É assim, porque você quis, e não porque Deus te obrigou a fazer, não porque a igreja te obrigou a fazer. Se bem que a igreja, quando está contaminada, ela até obriga as pessoas a fazer as coisas. Louva a Deus, porque não é o nosso caso mais. Louva a Deus, porque nós já conseguimos sair deste lugar. Glória a Deus. É devido a isso que o Pai, nesta parábola contada por Jesus, não intervém na decisão final do filho, deixou ele ir e arcar com as consequências de sua decisão. Dificilmente alguém diz: obedeço a Deus simplesmente porque eu amo de todo o meu coração. Quem você já ouviu falar assim? Não, eu obedeço a Deus porque eu amo esse Deus é tremendo demais, e eu obedeço Ele porque eu amo esse Deus e é tudo bom, por isso que eu obedeço. Dificilmente alguém vai dizer isso. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele criou normas, Ele criou regras, Ele criou leis. Para quê? Para que nós fôssemos abençoados por essas regras, por essas leis. Então, quando eu infrinjo uma dessas regras, eu sofro uma consequência. Então, raramente você vai ver: oh rapaz, eu gosto muito de pecar, mas toda vez que eu peco, o Senhor me dá, uma paulada. Oh, mas eu amo Deus, Deus é bom demais. Cada vez que eu desvio, Ele me dá um puxão de orelha. Eita! Não, ninguém. Nós servimos a Deus porque nós conhecemos esse Deus. Chamamos Ele de Pai porque sabemos que há uma herança para nós. Sabemos que existe um lugar que nos espera. Sua lei a lei de Deus. Quem é que diz? Sua lei é o meu maior prazer. Nós até cantamos, mas muitas vezes nós nos angustiamos com algumas leis que o Senhor tem, que o Senhor criou. Por quê? Porque vai de encontro, confronta os nossos pensamentos, confronta os nossos desejos, as nossas vontades.
Então é por isso que você não vê ninguém falando, sua lei é o meu maior prazer, ou como eu amo a lei de Deus. Não. A gente não vê ninguém falando isso. Podemos aprender nesta parábola que o fator medo não estava presente na relação desse filho com o seu pai. Então esse filho, se ele tivesse medo, ele jamais teria dito para o pai, ele jamais teria falado com o pai, pedido a sua parte da herança. Esse filho conhecia o pai que ele tinha, ele sabia que o pai era bom, que o pai era zeloso, que o pai era cuidadoso, que o pai era abençoador. E é realmente para ser assim. A igreja não é diferente. A igreja é para ser um lugar que acolhe as pessoas, que ama as pessoas, que cuida das pessoas. Esta é a função da igreja. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio, ele se relacionou com os homens, e nós vemos Deus se relacionando com os homens desde o Éden. Jesus vem no Novo Testamento e ele mostra isso de maneira tremenda. E os discípulos dão prosseguimento a isso. Aí a igreja vem e nós somos a igreja de hoje. Hoje somos nós. E nós temos que dar prosseguimento a isso. Que tudo que o Senhor quer, tudo que o nosso Pai quer, é que nós obedeçamos a sua palavra. O filho é passível de erros, mas o pai é rico em perdoar. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.